E aí, pessoal? Prontos para uma viagem no tempo? Uma viagem. Hoje a gente vai mergulhar na história da meditação Vipassana, Ah, legal. como ensinado pelo S.N. Goenka. Essa é Nguenca. A gente vai desvendar com essa técnica, sabe? Sei. Milenar, Milenar. que estava quase esquecida na Índia. É. Renasceu e se espalhou pelo mundo. Isso mesmo. E preparem-se, viu? Ok. Vai ter reviravoltas, encontros inusitados. Oh, E até um pouco de mistério. mistério. É, a jornada do Goenka eu vou te contar. O que tem? Parece ser roteiro de filme, Que legal. com direito a profecias ancestrais e tudo. Profecias. Opa, me conta mais sobre isso. Já fiquei curiosa. Imagina só. Há séculos existia uma profecia Uma profecia. de que os ensinamentos de Buda seriam preservados na Birmânia e depois dos 500 anos, sabe? Sei. Voltariam para a Índia. Acaba. E adivinha quem foi um dos personagens principais Quem? desse retorno triunfal? Ah, não sei quem. S.N. Goenka. S.N. Goenka. Acertou em cheio. Que legal. Mas acredita? O que é? Ele nem imaginava o papel que ia desempenhar nessa história toda. Nossa! Tudo começou com o avô dele, Como? um indiano que, sabe, O quê? contrariando a tradição hindu de evitar viagens marítimas, Aham. cruzou o oceano e se encantou com a paz dos templos budistas. É mesmo. Lá na Birmânia. É, É como se, tipo, a conexão com o budismo. sei. Já estivesse no DNA da família, sabe? Interessante. Mas, falando no Goenka, como era a vida dele? Antes de se tornar esse mestre da meditação que a gente conhece, ele já era zen desde criancinha? Olha, zen. Não. Ele era o empresário de sucesso. Ai. Um verdadeiro tubarão dos negócios. Eita. Mas por trás do sucesso, sabe? Eu sei. Ele carregava um fardo, enxaqueças debilitantes. Nossa. Era aquelas de fazer qualquer implorar por alívio. Nossa, imagina a dor. Não. Foi essa dor que o levou à meditação? Exatamente. Ele ouviu falar de um mestre birmanês. Sayagyi Bakin. Aham. Ele ensinava Vipassana Certo. e pensou, Ok. vou lá dar uma chance. Quem sabe resolve esse problema de cabeça. Faz sentido. Mas, para surpresa do Goenka, Ok. o Sayagyi o rejeitou de cara. Rejeitou. Disse que a motivação dele Ó. de simplesmente curar a dor de cabeça Sim. não era suficiente para se aprofundar na Vipassana. Eita. Que mestre rigoroso. Qual era o problema de querer se livrar da dor de cabeça? Na verdade, o Sayagyi foi sábio. Sábio. Ele percebeu que a Vipassana, né, era muito mais do que um remédio para enxaqueca. Era um caminho para a libertação do sofrimento, Nossa. um mergulho profundo na natureza da mente. Caramba. O Goenka precisava entender isso, né? E além da busca por alívio físico. Certo. E se abrir para uma transformação mais profunda. Faz todo sentido. É? E depois dessa chamada de atenção, o Goenka conseguiu ser aceito como aluno. Sim. Ele se dedicou de corpo e alma ao aprendizado. Olha só. Mergulhou de cabeça na técnica. É. Durante 14 anos. 14 anos. Não só aprendeu a meditar, como também a transmitir os ensinamentos. Que legal. E olha, vou te contar. Ok. A primeira vez que ele teve que dar instruções de Anapana e Vipassana foi tensa. Uau. 14 anos. Yeah. Mas espera aí. Ok. Você mencionou Anapana e Vipassana. Isso. Para quem nunca ouviu falar, né? Sim. Explica rapidinho a diferença entre essas técnicas. Claro. A Anapana como a base. O primeiro passo, sabe? Sei. É a prática de se concentrar na respiração, observando entrando e saindo. Já a Vipassana é a técnica principal, Certo. em que você observa as sensações no corpo, sem reagir a elas, aprendendo a lidar com a impermanência de tudo. Interessante. É. Então, o Goenka virou expert É. dessas duas técnicas. Mas como ele acabou voltando para a Índia, depois de tanto tempo na Birmânia? Aí que o destino, ou como diríamos budistas, Sim. o Dhamma, entra em cena. Em 1962, golpe militar na Birmânia mudou tudo. Mudou. Os militares começaram a expulsar indianos do país Nossa. e, adivinha, Confas. confiscaram todos os bens do Goenka. Que situação tensa. Perder tudo assim do nada. Como ele lidou com isso? Em vez de se desesperar, sabe? Sei. Ele encarou a situação com uma serenidade impressionante. É mesmo. Viu a perda material como um sinal Sinal. para se dedicar totalmente à meditação e à missão de levar a Vipassana de volta para a Índia. Olha só. E aqui vale a pena a gente explicar melhor. O quê?
o conceito de Dhamma, Dhamma. que é central no budismo. Sim, por favor. Dhamma sempre me pareceu um termo meio misterioso. É como, tipo, a lei natural, sabe? Sim. A verdade universal. Aham. O caminho para a libertação do sofrimento. A bússola que aponta para a verdadeira felicidade. E, nesse momento, o Dhamma guiou o Goenka de volta para a Índia, onde ele tinha a missão de reavivar a prática do Vipassana. Certo. Que estava quase esquecido em sua terra natal. Nossa. Parece que tudo estava conspirando para que ele cumprisse a tal profecia, né? É. Mas me conta, como foram os primeiros passos dele na Índia? Foi fácil começar a ensinar? Olha, fácil não foi. Não. Imagina a ironia. Uau. Ele volta para a Índia com a missão de ensinar Vipassana e descobre que a própria família Que tem a família? tinha aderido a outra técnica de meditação. Sério. Que ele vira a volta. É. E como ele conseguiu dar o primeiro curso? Teve que sair batendo de porta em porta. Quase isso. Bem precário. Cheio de sua poeira. Com bueira pro curso. Mas era um alojamento público. Bem precário. Cheio de poeira. Com pouca estrutura. Nossa. Mas com a ajuda aí de alguns alunos. Sim. O Goenka, mais uma vez, transformou o obstáculo em oportunidade. E não desistia fácil, hein? Mas me fala, quem foram esses primeiros alunos? E como eles reagiram à técnica? Eram pessoas de diferentes regions, buscando alívio por seus problemas e um caminho para o autoconhecimento. E a resposta foi surpreendente. Foi. Muitos sentiram os benefícios da prática, logo nos primeiros dias. Olha só. Incluindo a própria mãe do Goenka, A própria mãe? que estava doente e sofrendo. Nossa, que legal. Aposto que isso deu um gás para ele continuar. Deu. E como foram os outros cursos? A Vipassana começou a bombar na Índia. No começo, os cursos eram pequenos, com poucos alunos. Sim. Mas, aos poucos, a coisa foi crescendo organicamente, de boca em boca. E é legal. Teve curso em Sarnath, local sagrado para os budistas, que foi financiado com as economias da cunhada do Goenka. Caramba. Mostrando a fé que as pessoas já depositavam na técnica. Que gesto bonito. Mas me conta. Teve algum curso que foi mais marcante? Tipo que... fora da caixa? Teve um que foi bem inusitado. Inusitado. Imagina só, o Goenka estava viajando de trem para dar um curso. E no vagão, ele conheceu Sadhu. Sadhu. Uma asceta hindu. Os dois começaram a conversar sobre meditação. E o Sadhu se interessou pelo curso. É mesmo. Resultado. Ele acabou se tornando um dos alunos. Óbvio. É um curso que teve apenas 2 participantes. Caramba. De 2 alunos para milhares espalhados pelo mundo. Mas essa parte da história a gente deixa para a próxima etapa da nossa viagem. Que tal? Combinado. Na próxima parte, a gente vai desvendar como a Vipassana cruzou o oceano e conquistou o Ocidente. Preparem-se para mais aventuras e perrengues. Até a próxima, pessoal. Pois é, a gente parou naquela parte em que a Vipassana estava bombando da Índia, né? Verdade. Mas a história não para por aí, viu? Não? Prepare-se para uma reviravolta digna de novela. Uma novela. A expansão pro Ocidente. Lembra daquela francesa? A francesa? Que convidou o Goenka para dar um curso lá? 10 anos se passaram, mas ele finalmente topou a aventura. É mesmo. Mas é claro, né? Não seria tão simples assim. Não. Sempre tem um perrengue no meio do caminho. Não. E perrengue. O passaporte do Goenka. Tá o passaporte. A Birmania. Hã? Só tinha visto para a Índia. Eita. Ele tentou conseguir autorização para viajar para outros países. Sei. Mas a junta militar birmanesa barrou. Barrou? Imagina a frustração. Poxa, que situação. Ele quase teve que desistir da viagem por causa da burocracia. Quase isso. Nossa. Mas, como um bom indiano, ele não se deixou abater. Um amigo deu a dica de ouro. Goenka, por que você não tira um passaporte indiano? Parecia simples, mas conseguir a cidadania indiana não seria fácil? Não lá. Vem a burocracia indiana para complicar as coisas. Exatamente. Para piorar, os irmãos do Goenka estavam envolvidos com um grupo político. Um grupo político. Considerado radical. E a inteligência indiana estava de olho neles. É mesmo. Eles acabaram achando que os cursos de Vipassana Os cursos eram fachada para alguma atividade suspeita. Sério, que absurdo. Confundir meditação com conspiração. Pois é. Mas como ele se livrou dessa enrascada? Teve que contratar um super advogado. Digamos que ele teve que usar um QE. Um QE? O que é isso? Que indica. Tá.
Um dos filhos dele era casado com a filha de um ministro do governo indiano. O ministro, indignado com a injustiça, foi tirar a satisfação com o próprio primeiro-ministro. Olha só, até o Goenka precisa de uma ajudinha dos contatos, né? Pois é. E aí deu certo a estratégia. Deu certo. O primeiro-ministro, percebendo o equívoco, mandou arquivar o caso e agilizar a papelada do Goenka. Que bom. Em tempo recorde, ele conseguiu a cidadania indiana, o passaporte e o visto para a França. Ufa. Parece que o Dama estava realmente guiando os passos dele. E como foi esse primeiro curso na França? Os franceses curtiram a Vipassana. Imagina a cena. Uau. Indiano ensinando meditação para um grupo de ocidentais nos anos 70. Época hippie, né? Era o auge do movimento hippie, e a galera buscando experiências espirituais em tudo quanto é canto. Nossa, que legal. Deve ter sido um choque cultural. Total. Teve algum momento mico nessa história? Vários. Momentos micos? Foi o bingo super tradicional. Teve que lidar com a galera paz e amor. Sei. Com costumes bem diferentes dos dele. Imagino. Teve até que pedir pro pessoal tomar banho todo dia. Isso, sério. E evitar demonstrações públicas de afeto. Tadinha do Goenka. Coitado. Mas, no fim das contas, a Vipassana conquistou o coração dos franceses. Conquistou, que legal. E não só na França. Não. Depois ele foi para Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. Caramba. A Vipassana começou a se espalhar pelo mundo como um rastilho de pólvora. E o Goenka, como ele dava conta de tantos cursos e viagens, ele tinha superpoderes. No começo ele tentou dar conta de tudo sozinho, mas era humanamente impossível. Aí ele teve uma sacada genial. Formar assistentes. Para delegar preciso. Verdade. Mas como funcionava esse processo de formação? Ele escolhia os alunos mais iluminados. Ele selecionava alunos experientes, tanto indianos quanto ocidentais, e os treinava para conduzir os cursos. Olha só. Era algo inédito na tradição da Vipassana. É mesmo. Mas foi fundamental para a expansão da técnica. E essa galera estava preparada para o desafio. Os cursos mantiveram a qualidade. Com certeza. Que bom. Os assistentes eram treinados com rigor e cuidado, garantindo a fidelidade aos ensinamentos do Goenka. Legal. E sabe o que é mais legal? Não, para ajudar na padronização dos cursos. Sim. Cara chamado Thomas Christman. Thomas Christman. Teve a ideia de gravar os discursos do Goenka em fitas cassete. Olha só que visionário. Naquela época, a fita cassete era alta tecnologia e o Goenka curtiu a ideia. No começo, ele relutou um pouco... Afinal, a tradição oral era muito forte, mas o Thomas era persistente. E no fim conseguiu convencê-lo. Que legal. Durante anos ele acompanhou o Goenka gravando tudo com a maior qualidade possível. E essas gravações foram essenciais para garantir que a mensagem do Goenka fosse transmitida de forma pura. Tipo, sem ruídos ou distorções. Exatamente. E essa padronização foi fundamental para manter a integridade do método e evitar interpretações equivocadas. Interessante. Mas sabe o que é mais impressionante? O quê? O Goenka, com toda a fama e reconhecimento, nunca cobrou um centavo pelos cursos. Sério. Mas e os custos dos centros das viagens do material? Como tudo isso era financiado? Tudo era baseado em doações. Doações. As pessoas que se beneficiavam da prática contribuíam espontaneamente para cobrir os custos. Olha isso. Era sistema baseado na generosidade e na gratidão. Que incrível, que incrível. Verdadeiro exemplo de desapego e serviço ao próximo. Mas me fala, qual foi o legado que o Goenka deixou para o mundo? Ele plantou a semente da Vipassana em todos os continentes, criando uma rede global de centros e professores. Olha só. Milhões de pessoas se beneficiaram dos seus ensinamentos. Que legal. Encontrando paz interior e libertação do sofrimento. Mas a gente ainda tem muita história para contar? Tem. Na próxima parte. Sim. Vamos falar sobre Dhammagiri. Dhammagiri? O centro de meditação que o Goenka construiu na Índia. E sobre o legado duradouro da sua missão. Que legal. Fiquem ligados. E chegamos à parte final da nossa imersão na história de Esen Goenka e da meditação Vipassana. É isso aí. A gente viu como a técnica se espalhou pelo mundo, né? Conquistando corações do Oriente ao Ocidente. Mas a jornada do Goenka ainda reserva surpresas. Muitas surpresas. A história dele é como um rio, sabe? Um rio? Sempre fluindo, encontrando novos caminhos. E mesmo com a Vipassana se expandindo globalmente, o Goenka ainda tinha um sonho no coração. Qual sonho? Voltar para a Birmanha, a terra natal dele. É verdade. Ele teve que sair de lá às pressas, né? Por causa do golpe militar.
Mas ele enfrentou dificuldades para retornar, não foi? Isso por causa do passaporte indiano. A junta militar birmanesa, né, considerava ele um traidor por ter renunciado à cidadania birmanesa. Nossa. Era uma ferida aberta no coração do Goenka, que sempre teve um carinho enorme pelo país. Imagina, ele conseguiu realizar esse sonho de voltar. Conseguiu. E como em outros momentos da vida dele, sabe? Sim. O Odama deu uma mãozinha. De novo. Acontece que o coronel que tinha barrado o pedido de visto do Goenka estava visitando a filha na Índia e adivinha? Por quê? A filha era aluna do Goenka. Não? Que coincidência. Parece que o destino adora brincar com a gente, né? Adora. A filha, né? Conhecer a história do passaporte e a tristeza do pai convenceu o coronel a ir junto visitá-lo. E o coronel, ao se deparar com o Goenka, ficou todo sem graça, sabe? Sei. Percebeu o quanto tinha sido injusto com ele. Nossa, que situação. Mas que bom que tudo se resolveu. E me fala, a construção do centro de meditação da Dhamagiri na Índia, como surgiu essa ideia? O Goenka sempre sonhou em criar um lugar especial, sabe? Sei. Com uma energia propícia à prática da Vipassana. Ele buscava um local que inspirasse paz interior e conexão com a natureza. E depois de muita procura, ele encontrou o lugar perfeito. Perto de Mumbai, numa área rural, bem tranquila. Ele tinha um talento especial para encontrar lugares com boas energias, né? Tinha, mas e aí como ele imaginava esse centro? Qual era a visão dele? Me fala. Ele queria algo grandioso que representasse a solidez e a beleza dos ensinamentos de Buda, uma estrutura imponente, mas ao mesmo tempo integrada à natureza, sabe? E a inspiração veio das stupas, aqueles monumentos budistas em forma de cúpula. Ah, que legal. Mas quem foi o arquiteto dessa obra-prima? Ele contratou um profissional famoso. Aí que tá a surpresa. O próprio Goenka idealizou o projeto. Ele se baseou numa técnica milenar de construção indiana que ele observou durante a construção de um templo. Era uma técnica de encaixe de pedras sem usar cimento ou argamassa. Que incrível! Como funcionava essa técnica? Era tipo um quebra-cabeça gigante, sabe? Sei. As pedras eram esculpidas com precisão milimétrica e se encaixavam perfeitamente, formando uma estrutura super resistente. E as pedras, né, vieram de várias partes da Índia. Nossa, imagina o trabalho que deu transportar tudo isso. E o resultado final, como ficou? Impressionante. A cúpula principal de Dhamagiri tem 90 metros de diâmetro. 90 metros. É o dobro da Basílica de São Pedro, no Vaticano. É a maior estrutura de pedra autoportante do mundo, um marco da arquitetura e engenharia. Que espetáculo! E o que tem dentro de Dhamagiri? É só um lugar para meditar. Além das áreas de meditação, tem alojamentos, refeitórios, bibliotecas. É uma verdadeira cidade dedicada à prática da Vipassana, tudo projetado para proporcionar uma experiência imersiva transformadora. Nossa, deve ser um lugar com uma energia incrível. E o Goenka, como ele se sentia em Dhamagiri? Realizado. Dhamagiri era a concretização do sonho dele, né? Um legado para as futuras gerações. Um lugar onde as pessoas poderiam se conectar com a essência dos ensinamentos de Buda e encontrar o caminho para a paz interior. Que história inspiradora. Mas falando em legado, como foi o final da jornada do Goenka? Ele viveu até os 89 anos, espalhando a Vipassana com a mesma paixão e energia de sempre. Nos últimos anos, a saúde ficou fragilizada, mas ele nunca perdeu a serenidade e a alegria de viver. Um verdadeiro exemplo de como a meditação pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida e a despedida. Como foi? Ele partiu em paz, cercado pelo amor da família e dos alunos. Que lindo. E as cinzas dele foram espalhadas no rio Irrawaddy, na Birmânia, retornando às suas origens, sabe? Simbolizando a impermanência de tudo. Uma bela imagem. E qual a principal mensagem que a gente pode levar dessa história? Acho que a grande lição do Goenka é que a transformação interior é possível para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele começou como empresário, né, atormentado pela dor, e tornou mestre da meditação, levando paz e felicidade a milhões de pessoas. É verdade. A história dele nos mostra que a persistência, a compaixão e a dedicação podem mover montanhas, literalmente. E para quem se inspirou com essa jornada, fica o convite. Explorem a meditação Vipassana. Quem sabe vocês não descobrem um novo mundo dentro de si mesmos. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho na história de S.N. Goenka. Até a próxima!